Ore do jeito certo. Será que existe uma maneira certa de orar? Há muitas pessoas que dizem não saber orar. Ficam confusas na hora de falar, têm vergonha de falar ou pensam que estão falando sozinhas. Algumas pensam que outros oram melhor do que elas, acabam confiando e acreditando mais na oração que o fulano faz do que a oração que ela própria pode fazer. Mas então, como devemos orar? Qual seria o jeito certo de orar? Vamos falar sobre isso em nossa devocional hoje. Fique conosco e aprenda um pouco mais sobre a oração. Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus, é o pastor Clodoaldo aqui, e essa será mais uma devocional da Bíblia, capítulo por capítulo. Às 6 horas da manhã, todos os dias, nós estamos juntos, ligando a nossa fé em Deus, buscando ao Senhor e aprendendo da sua palavra. Como eu sempre peço a você, não esqueça de compartilhar o vídeo com seus amigos e familiares, tá bom? Vamos então ao devocional. O tema então, ore do jeito certo. O texto bíblico, segundo o livro de Crônicas, capítulo 7, verso 14, diz assim: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Irmãos, nessa parte do livro de 2 Crônicas, encontra-se esse versículo maravilhoso para refletirmos sobre a oração. O contexto dessas palavras do Senhor é o seguinte: Salomão havia acabado de construir o templo em Jerusalém. Ele convocou todo o povo para trazer sacrifícios e ofertas ao Senhor para consagrar o templo para receber a presença de Deus. Foi uma grande festa, durou mais de 20 dias e o povo voltou muito feliz para os seus lares. Quando Salomão inaugurou o templo, ele orou ao Senhor pedindo a Deus que Deus se lembrasse de todos aqueles que viessem a orar naquele lugar santo, que era o templo. Então o Senhor respondeu para ele o que lemos no versículo no início da devocional. Na realidade, o Senhor tinha o templo de Jerusalém como um lugar simbólico da sua presença. Muitas pessoas nem conseguiam ir todos os dias neste templo, pois ficava distante de certos lugares onde o povo habitava. Então o Senhor disse que bastaria o povo se voltar na direção do templo e orar para que eles pudessem ser atendidos. Mas não bastaria apenas orar falando e mostrando para as pessoas que estavam orando. Havia uma necessidade de se humilhar, de buscar a face do Senhor, de se afastar dos seus maus caminhos e clamar por perdão ao Senhor. Então é aí que o Senhor iria ouvi-los, iria perdoar os seus pecados e até mesmo sarar a terra, se caso alguma catástrofe a atingisse. Nós usamos muito esse texto de 2 Crônicas 7,14 para convocarmos o povo do Senhor para orar pela nação. E isso é muito importante. O povo do Senhor se pôr a orar pela nação, ainda mais nesse tempo que estamos vivendo, para escolhermos um novo governante para a nossa nação. Temos que ter a responsabilidade de orar e agir conforme os princípios da palavra. Não adianta escolhermos alguém que não ande segundo os mandamentos do Senhor, pois acabaremos trazendo maldição para o nosso país e, consequentemente, para as nossas vidas e para nossos filhos. Então, uma eleição não fala tanto de uma pessoa em si, mas temos que ver o projeto dessa pessoa e das pessoas que estão ao redor dele para não trazermos problemas para nós e para os nossos filhos no futuro. Mas neste versículo também aprendemos sobre a oração pessoal, que não é apenas falar, mas tem ali também a questão de se humilhar, ou seja, reconhecer a pequenez nossa diante da presença do Senhor. Orar é também buscar a face de Deus, ou seja, buscar a cada dia se parecer mais com aquele que é o Criador e o Senhor das nossas vidas. E isso vai nos falar de caráter, de postura como bons cristãos e o testemunho que nós devemos dar de parecermos-nos com Deus. Ali o Senhor ainda fala que temos que nos afastar dos maus caminhos,
Ou seja, não adianta pedirmos soluções para o Senhor e continuarmos a viver uma vida totalmente errada, fazendo as coisas que desagradam a Deus e tudo em desacordo com a sua palavra e com os seus mandamentos. Irmãos, orar é conversar com Deus, é tomar decisões de viver uma vida que agrade ao seu coração. Oramos não apenas quando estamos de olhos fechados ou de joelhos. Podemos orar o tempo todo, segundo o que o apóstolo Paulo nos ensinou. Nós podemos orar no nosso trabalho, enquanto estamos trabalhando, podemos orar no ônibus que caminhamos para o nosso serviço, podemos orar de diversas maneiras. E lembre-se, o que é mais essencial na oração é sabermos a quem nós vamos nos dirigir. Naquela época, o Templo de Jerusalém era a referência que as pessoas tinham a respeito da presença de Deus. Por isso elas oravam voltadas geograficamente para onde o templo estava. Hoje, a nossa referência da presença de Deus está em Jesus. E Ele nos ensinou a orarmos e pedirmos tudo a Deus em seu nome. Ele falou, tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Por isso, nós sempre oramos ao Senhor e dizemos no final, oramos e te pedimos em nome de Jesus. Jesus ainda disse que precisamos ter fé, que o Senhor vai nos ouvir, ainda que sintamos que Ele está longe, mas é a nossa fé que o traz para bem pertinho de nós. E é a nossa fé que nos faz acreditar que Ele nos ouve e vai fazer o melhor para nós. Que você possa aprender a orar mais e mais a cada dia. Estamos aqui para te dar uma força nessas devocionais, mas você também deve orar sozinho em casa, orar com a sua família, orar na igreja, ainda que sejam palavras simples. Aliás, são delas que o Senhor mais se agrada. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus para nos ensinar a orar direito e logo depois nós vamos colocar diante do Senhor, juntando assim a nossa fé, a gente coloca a nossa corrente aí de oração que todos os dias fazemos aqui. Oremos, meus irmãos. Bondoso e eterno Deus, bendito seja o Senhor, hoje e para todos sempre. Como é bom aprendermos a orar. E a sua palavra nos diz aqui, se nós orarmos ao Senhor, nos humilharmos, buscarmos a sua face, meu Pai, o Senhor vai nos ouvir. Teremos sim, claro, que abandonar os nossos maus caminhos e o Senhor vai derramar bênçãos sobre nós, curar a nossa terra, sarar a nossa nação. Oramos pelo nosso país, pelo Brasil. Estamos vivendo um tempo tão complicado, tão difícil, mas esperamos que o Senhor, Pai, ilumine cada um dos teus filhos e filhas a conhecerem os projetos de cada governante para poderem votar com consciência e com sabedoria, sabendo, ó Deus, que o voto tem muito a dizer sobre o nosso futuro. Pai, colocamos tudo em tuas mãos. Ensina-nos a orar. Assim pediram os teus discípulos quando o Senhor os ensinou a orar o Pai Nosso. Ensina-nos, ó Pai, a nos humilhar, a nos afastar dos maus caminhos, dos pecados, meu Pai, a buscarmos a sua face, a parecermos mais contigo. Paizinho, que o meu irmão e a minha irmã tenham coragem de falar contigo, ainda que sejam palavras simples, ainda que seja olhar para o céu e dizer para ti, eu te amo, meu Senhor. Eu acredito que todo mundo pode fazer isso, né, Pai? São as palavras simples que tocam mais o seu coração. Nos ajude a termos uma vida de oração, seja no nosso trabalho, na nossa família, na igreja, na vida contigo no dia a dia, ou em momentos sérios, momentos de busca mesmo, Senhor, onde dedicamos mais e mais tempo a Ti. Assim nós oramos e Te pedimos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. E queremos agora, Pai, unir a nossa fé na nossa corrente de oração, que fazemos todos os dias aqui. Oramos e entregamos em Tuas mãos com muita fé os nossos pedidos, o nosso clamor, ó Deus, as nossas dores, as dificuldades às quais temos passado. Quem sabe o meu irmão tem sentido uma dor muito grande da solidão, não tem com quem conversar, não tem amigos, e hoje nós vivemos num mundo assim, né, Pai, infelizmente, um mundo com muito individualismo.
As pessoas estão interessadas nas amizades de longe, que conseguem conversar pelo WhatsApp, ou pelo Instagram, ou pelo Facebook, as redes sociais. Mas, meu Pai, às vezes elas não estão interessadas em quem está perto delas. Nós pedimos ao Senhor que nos ajude a consolar e confortar aqueles que estão em solidão, e que o Senhor esteja perto deles. Console e conforta os que perderam alguma coisa ou perderam alguém da sua família, estão tristes, chateados, que o Senhor possa ajudar, que o Senhor possa fortalecer essas pessoas. Ajuda aqueles que estão enfermos, aqueles que cuidam dos enfermos, aqueles que estão tristes, meu Pai, ou quem sabe abatidos, quem sabe sem solução, sem uma luz no fim do túnel, andando em trevas. Jesus, que o Senhor possa ajudar essa pessoa que está, ó Deus, envolvida em pecados, talvez no pecado da prostituição, do adultério, no pecado das drogas, da bebida, dos vícios, meu Pai, do jogo. Quantas coisas, meu Pai, atormentam a vida das pessoas, e nós colocamos tudo isso nas mãos do Senhor. Oramos por essa família que está em desespero por causa de uma enfermidade no filho, ou no marido, ou na esposa. Oramos por essa família que tem brigado tanto, Senhor, tanta confusão, tanta discussão, gritaria, até violência. Oh, meu Pai, ajuda, Senhor, para que essa casa tenha paz, a paz que vem do Senhor, que vem do teu coração. Apresentamos diante de Ti os nossos clamores por justiça. Meu irmão e minha irmã que tem uma causa na justiça, ou precisam arrumar um emprego, precisam de uma promoção, estão precisando saldar uma dívida, ou quem sabe começar um novo trabalho, um novo curso, abrir uma empresa. Quantos sonhos teus filhos e filhas têm, e nós colocamos esses sonhos e projetos todos em tuas mãos. No nome de Jesus Cristo nós oramos e apresentamos ao Senhor as nossas vidas. Queremos te agradar o seu coração, falar palavras não apenas bonitas para nós ou para outras pessoas, mas queremos falar palavras que agradem o coração do Senhor. É a nossa oração, pedindo ao Senhor um bom dia, cheio de graça, cheio de paz, cheio de luz, cheio de vida, cheio da água do Senhor em nosso coração, da água viva que faz brotar, ó Deus, esperança e confiança no poder do teu nome, Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém e amém. Oh, meus irmãos, que palavra poderosa, que momento gostoso, né? Todos os dias nós estamos aí, então não deixa de seguir a gente, não deixa de estar junto conosco, não quebra a corrente não, tá bom? Um grande abraço para você, que Deus te abençoe, Deus te conforte, Deus te guarde, Deus te console. Até amanhã, se Deus assim permitir, e eu desejo a você a paz do Senhor Jesus.